Bom, vamos fazer agora então a questão número 13. Vamos lá? Janaína quer escrever os números 1, 2 ou 3 em cada uma das casas do quadriculado ao lado, de modo que cada coluna e cada linha tenham os 3 números diferentes. Ela já começou a preencher o quadriculado escrevendo 1 na casa indicada na figura. De quantas maneiras diferentes ela pode terminar de preencher o quadriculado? Então, olha só. A gente já preencheu com 1 nessa primeira posição. O que acontece? A gente não pode ter outro 1 nem nessa coluna, nem nessa linha. Então, vamos pensar as posições possíveis para o próximo 1. Bom, se a gente não pode mais ter 1 nem nessa linha, nem nessa coluna, sinal de que a gente pode colocar 1 aqui, ou a gente pode colocar 1 na terceira linha aqui. Mas aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas poxa, por que colocou esse 1 aqui? Poderia tê-lo colocado aqui também. Verdade? Então, olha, a gente tem uma outra possibilidade, que é esse 1, vou até escrever de outra cor aqui, ó, para chamar a atenção. Esse 1 aqui, vermelho, é o 1 que ela já tinha preenchido de início, né? Então, esse 1 aqui, olha, ele já estava. Então, uma possibilidade foi a gente preencher com 1 nessa posição e nessa. Mas outra possibilidade também é, ao invés de colocar esse 1 aqui, a gente colocá-lo aqui, certo? Se a gente colocá-lo aqui, o 1 da terceira linha vai ter que ser aonde? Qual é a casa que está sobrando? A casa que está sobrando é essa de cá. Então, a gente tem 2 possibilidades para preenchimento do 1, certo? Beleza, aí vamos pensar o seguinte. Se a gente estiver aqui nessa possibilidade, a gente vai ter que continuar preenchendo essa primeira linha. Um jeito da gente preencher essa primeira linha é colocando o 2 aqui e o 3 aqui. Mas você pode estar se perguntando o seguinte, tá, mas por que a gente botou o 2 aqui e o 3 aqui? Não poderia ter feito ao contrário? Poderia. Então, vamos colocar aqui embaixo a outra possibilidade. Vamos colocar aqui o nosso quadrinho. Esse primeiro 1 que estava desde o início. Esse 1 e esse 1 que nós colocamos. E então, na primeira linha, ao invés de colocar 2 e 3, a gente pode colocar ao contrário. 3 e 2. E aí, observa o seguinte. A partir do momento que a gente colocou, por exemplo, o 3 aqui, já fica fechado o número que eu tenho que colocar aqui, né? Porque nessa coluna, todos os números têm que ser diferentes. Se nessa coluna a gente já usou o 3 e o 1, só sobra quem para cá? Só sobra o 2, certo? E uma vez que a gente colocou o 2 aqui, olha a última linha. 1, 2, para cá só sobra o 3. E uma vez que a gente colocou na primeira coluna 1 e 3, para cá só sobra o 2. E uma vez que a gente colocou 2 e 1, para cá só sobra o 3. E aí a gente vê que na terceira coluna ficou certo. Olha lá, 2, 3 e 1. Fechamos uma possibilidade. E peraí, vamos voltar para cá? Uma vez que nós colocamos o 2 aqui, fechamos a segunda coluna, porque aqui só pode ser o 3. Uma vez que colocamos o 3 aqui, fechamos a terceira coluna. Aqui só pode ser o 2. E aí, vamos completar. Ó, a segunda linha já tem 1 e 2, aqui é 3. Primeira coluna já tem 1 e 3, aqui é 2. Fechamos uma segunda possibilidade. Mas a gente ainda tem que examinar aqui, hein? Tá. Se eu puser nessa posição, de novo, mesmo assim daqui. Primeira linha eu posso colocar 2 e 3. E aí você se pergunta, por que 2 e 3? Não pode ser ao contrário? Não pode ser 3 e 2? Pode. Então, vamos colocar aqui a outra possibilidade. Trocando, ó. Coloca de início esse 1. Aqui nós pusemos 1 e 1. E agora aqui a gente coloca ao contrário. Ao invés de 2 e 3, a gente coloca 3 e 2. Do mesmo jeito que a gente pensou lá para o anterior, ó. Colocamos, cadê? Vamos para a terceira coluna. Colocamos 3 e 1, fechou, que aqui tem que ser 2. Última linha, 1 e 2, fechou, que aqui tem que ser 3. Primeira coluna, 1 e 3, fechou, que aqui tem que ser 2. E aí eu posso olhar tanto pela segunda linha quanto pela segunda coluna. Tanto faz. Se eu olho pela segunda linha, ó, 2 e 1, fechou, que aqui é 3. Mesma coisa nesse caso. 1, 3 e 2, vou para... Tanto faz. Pode ser ou para a terceira coluna ou para a segunda coluna. Vamos para a terceira agora? 2 e 1, fechou 3. Vou para a terceira linha. 1 e 3,
fechou 2. Vou para a primeira coluna, 1 e 2, fechou 3. Posso ir tanto para a segunda coluna quanto para a segunda linha. Já tem 3 e 1, fechou 2. Com isso, a gente fecha em 4 casos. Resposta da questão, 4.